reflexivo. A gente conversa aqui sobre, começando por hoje, terça-feira, nós estamos numa semana, né? A semana das nossas reflexões aqui é a semana das impossibilidades ateias. A impossibilidade são fatores que impedem a existência de verdadeiros ateus. Falsos ateus existem. São os que saem por aí dizendo, eu não creio, eu não acredito, essa coisa toda. Mas os verdadeiros ateus não existem. E existem alguns fatores que impedem que isso seja realidade, né? E para Deus é suficiente, tá? Domingo a gente falou que um dos fatores, ou o primeiro fator, é que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ora, se somos criados à imagem e semelhança de Deus e temos isso em nós, como pode haver um ateu? Não existe ateu. Tá? Segunda coisa, a ação da graça sobre toda pessoa. O Espírito Santo, a graça de Deus, ele não opera somente nos que acreditam, opera e talvez principalmente nos que não acreditam. Entendeu? Atua diretamente, porque Deus ama a todos igualmente, mas ama de maneira equânime, né? A todos aqueles que são distantes, estão distantes ou se fazem distantes de Deus. Entendeu? Então, segundo é a ação da graça. Impossível haver ateu, porque a graça não descansa. Terceiro motivo, o convencimento ajustável do Espírito. O Espírito não é como a gente, não. Não, eu falei aqui, quem quiser creia, quem não quiser não creia. A gente tem essa arrogância, né? Essa coisa doentia. O Espírito não. O Espírito, ele está falando, ele está convencendo o mundo. Sabe de como? Ele é assim, qual é a melhor maneira que eu tenho? Se eu conheço fulano, qual é a melhor maneira que eu tenho para convencê-lo? Eu vou fazer desse jeito. Esse outro aqui tem uma outra maneira que eu tenho que eu posso convencê-lo. E ele trabalha daquele, ele se ajusta às pessoas porque ama. A gente está longe disso, muito longe. Ele ama cada um individualmente, então ele se ajusta para poder convencer. Então, não tem como haver ateu. O ateu está convencido, porque o Espírito convence todo homem, todo ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, não tem como haver ateu verdadeiro. Lindo, né? Hoje a gente chama atenção, exatamente hoje, né? O convencimento ajustável, tá bom? Então, impossível haver ateu quando o Espírito trabalha de maneira ajustada a cada pessoa, convencendo ela de que ela está numa situação degradante em relação a Deus, a sua santidade, o seu amor e a sua justiça. E aí a gente vai agora para esse mês. Nós estamos no mês de setembro, estamos no dia 27, né? Então veja só, eu destaco aqui sobre esse mês o seguinte: mês das religiões, tá? Quais são as religiões que a gente destaca para esse mês? Judaísmo, neopaganismo e jainismo, tá? Como é que eu fico sabendo? Como é que você fica sabendo dessas religiões? Dê uma procurada na internet, vale a pena a gente conhecer. A gente vai descobrir que a gente tem muito mais semelhanças do que divergências, ou seja, nós temos mais convergências do que divergências. A gente se apega, somos humanos, tá? A gente se apega muito mais às divergências, a gente gosta das diferenças, mas nós temos muito mais semelhanças. Todas as religiões são muito mais semelhantes do que diferentes, tá? Então, hoje e esse mês a gente destaca então essas religiões: judaísmo, neopaganismo e o jainismo. No Facebook a gente encontra o seguinte para a gente dar uma pensada agora. Primeiro, a gente lembra para as pessoas se inscreverem, né, no nosso canal, para que a gente tenha mais oportunidade no YouTube de ir mais longe.
Atualmente nós estamos em 70 mil visualizações. Não só no Brasil, não, tá? Fora do Brasil. Nós temos feito divulgações para países como nas línguas portuguesa, inglesa, espanhola e a russa. Então, estamos alcançando todas essas áreas. E aí, com isso, já temos mais de 70 mil visualizações. E olhe que já passamos um pouco de 500. Estamos o quê? 517 cultos, tá bom? Então, tá aqui. E aí a gente convida, quanto mais pessoas inscritas tiverem, mais longe a gente vai, mais pessoas a gente alcança. Olha, primeira notícia, porque toda notícia tem a ver com o cristianismo, a gente tem lembrado isso, não adianta a gente fugir, né? Ah, o mundo está em pecado, o mundo não. Se eu fizer uma boa influência no mundo, o mundo estará menos perturbado. A gente vai lembrar aqui do Rio de Janeiro, vamos dar uma conversada, vamos começar logo por ele? Só para você ter uma ideia o que é influência. O estado do Brasil considerado mais evangelizado é onde a violência mais campeia. Que influência maligna é essa do cristianismo? O estado mais evangelizado do Brasil, considerado mais evangelizado, acho que proporcionalmente, ou sei lá, né? Mas o mais evangelizado, onde tem mais evangélicos, pronto, digamos assim, é o estado onde a bandidagem, a violência mais campeia. Aqui está, aqui a notícia. Operações em várias favelas do Rio estão relacionadas à briga de facções e milícias, explica jornalista. Esse é o Rio de Janeiro. Esse é o cristianismo joio que a gente tem mostrado ao mundo. Essa é a influência que a gente faz. É o estado com... Olha, só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem milícias evangélicas. Olha que diacho. Milícias evangélicas. Tem traficantes evangélicos. Olha que influência que a gente está botando naquele lugar. A gente, que eu digo, é o cristianismo joio. Joio. Olha, dos governadores, desses últimos, não me lembro mais a quantidade, todos os governadores foram presos com exceção de uma. O resto tudo foi preso. O estado mais evangélico do Brasil. Que influência do cão esses evangélicos estão fazendo nesse estado? Para quê? O que significa ser o estado mais... Não significa nada. Nada. A violência campeia naquele lugar. Toda vez que a polícia entra nas favelas, é matando gente. Não é só bandido, não. Que inclusive não é para matar bandido. Pergunte a Jesus. Não pergunte a qualquer pessoa, não. Pergunte a Jesus. O bandido é para fazer o quê? Matar? Bandido bom é bandido morto? Pergunta a Jesus. O seu Jesus. Mas além de bandidos que são mortos mesmo. Ninguém quer perguntar duas vezes, não. É pá, para derrubar mesmo. A ideia é essa. Aí o que acontece? Só vamos sair daqui depois que a gente matar 20. Pá. Tá faltando quantos? Tá faltando 5. Pá. Nem que seja gente da rua. Ah, matou 20. Pronto, acabou. Não precisa mais não. Vamos parar. Acabou. Chegamos à nossa meta. A ideia é essa. Por quê? Fazem tudo isso, vão embora e tudo continua como está. Então, para que serve esse programa de matar? A ideia é matar. São pessoas que têm prazer em matar. Vamos sair hoje, pessoal. Não, está programado que daqui a uma semana nós vamos entrar na favela tal. Oh, graças a Deus, vamos matar gente. Oh, Senhor, muito obrigado. Não duvido. Obrigado, Jesus. Passa logo essa semana, para na semana que vem a gente ir lá. Então vamos matar. A ideia a nossa meta agora é 30 pessoas. Depois é só chegar na imprensa e dizer, não, nós fomos recebidos a bala.
Nós fomos recebidos a bala, atiraram em nós, nenhum foi morto, né? Mas atiraram em nós, fomos recebidos a bala. É só dizer isso e acabou. Aí a imprensa às vezes até duvida. Aí depois, né, vão fazer a averiguação, vai haver toda a investigação. Eles mesmos vão lá, mudam o cenário. Mudam o cenário. E os governadores não são favoráveis às câmeras. Não, não é para botar câmera não. Deixa eles fazerem o que eles querem. O estado mais evangélico é o estado onde o crime mais campeia. A polícia mata mais do que os traficantes. E não é para resolver o problema, não. A ideia não é resolver o problema. Por quê? Matam, 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 chegam à meta dos 30 cada vez que eles vão lá, matam, arrumam as malas e vão embora. E o tudo continua como está. Esse é o cristianismo sujo, nojento, joio, que a gente está mostrando ao mundo. Essa influência evangélica do Rio é o que a gente mostra ao mundo. A gente não influencia em nada, pelo contrário. Talvez o Rio de Janeiro, se não fosse o estado mais evangélico, ou mais evangelizado, ou com mais evangélico, entendeu? Talvez se o Rio de Janeiro não tivesse tanto evangélico, talvez tivesse menos violência. Olha que coisa diabólica. Para que então esse evangelho está lá? Mas é o que a gente está mostrando ao mundo. A gente não muda nada, pelo contrário, é capaz da gente estar piorando a situação. A gente que eu digo é o cristianismo joio. Joio. Com o silêncio do cristianismo trigo, tá? Porque é bem provável que o cristianismo trigo do Rio de Janeiro vai votar de novo naqueles que fazem as mesmas coisas. Entendeu? Vão votar nas mesmas pessoas que são responsáveis por tudo isso estar acontecendo. Vão votar de novo. Além de silenciosos, o trigo ainda vai votar de novo nos que são responsáveis por tudo isso. Durma com barulho desse, né? Cristianismo joio. Gandhi tinha razão. Esse cristianismo não vale nada. É prejuízo, é câncer. Aqui tem outra coisa para a gente destacar. A notícia é assim: tensão cresce após ataque israelense à esplanada das mesquitas em Jerusalém. Tensão cresce após ataque israelense à esplanada das mesquitas em Jerusalém. O comentário que está aqui diz assim: a ONU, que é menino de recado dos Estados Unidos, não diz nada. Ai dela também se disser. Nada. Talvez até concorde e aprova, no silêncio de suas ações, o chamado povo de Deus, Israel, o chamado povo de Deus, que Jesus diz ser filhos do diabo. Jesus que diz, não sou eu, não estou inventando nada. Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, não. Vocês são filhos do cão. Jesus que diz. Pois o povo de Deus, que Jesus chamou, disse que era filhos do diabo, pode matar todo mundo e tudo fica como se nada tivesse acontecendo. Eles podem matar. Israel pode ter bomba atômica, os outros não. Israel pode sair matando todos eles. Eles não podem matar, não, israelenses não. Israel pode jogar bomba aí, ó, perto da mesquita. Mas eles não podem jogar bomba dentro de Israel, não. E a ONU cala, concorda, gosta, apoia, aplaude. Esse povo chamado de Deus aí é do cão mesmo. Jesus tinha razão. Jesus tinha razão. É do cão mesmo.
Só não vê quem não quer, né? Aqui tem outra notícia. Venezuela e Colômbia reabrem fronteiras. E Petro diz que países encerram um suicídio. Venezuela e Colômbia agora estão amigas. Aí o comentário que tem aqui diz assim: diminuindo a influência dos Estados Unidos na América do Sul. Estados Unidos é a cara do cristianismo joio, tá? É por isso que tem a ver com a gente. É a cara, é o divulgador, é o pregador do cristianismo joio. O cristianismo diabólico, ele é o grande, é a cara desse tipo de cristianismo. O cristianismo da briga, o cristianismo da arma, o cristianismo da bomba, o cristianismo da morte, o cristianismo da exploração, o cristianismo do capitalismo, tá? Então, veja só, diminuindo a influência dos Estados Unidos, ou seja, do cristianismo joio, diabólico, na América do Sul, a Colômbia e a Venezuela passam a conviver como países irmãos. Tirou o cristianismo joio, a harmonia volta. É filhos do cão mesmo. A gente se gosta da briga. Olha lá. A gente que eu digo é o cristianismo joio, tá? Aí diz assim, países irmãos, cada um respeitando o outro, sem ficar de olho no petróleo e na riqueza um do outro. Foi só o cristianismo joio diminuir a influência para termos melhor harmonia e paz entre nós. A harmonia e a paz ainda vai reinar nessa América do Sul. Com fé em Deus. Porque ainda temos gente que, a serviço dos Estados Unidos, ainda cria dificuldades nas relações entre os países da América do Sul. Esse cristianismo joio ainda está influenciando, mas isso vai mudar. Com fé em Deus. Nós seremos um povo próspero, não o Brasil só, a América do Sul. Povos prósperos, respeitados no mundo. Entendeu? Muito bem. Então essa é a notícia. Tem mais alguma? Não. Essa é a terceira e já tá bom demais, né? Já basta de tanto mau testemunho cristão do cristianismo joio. Vamos ver aqui. Esse aqui é o culto de hoje que nós estamos realizando. Ele já está curtido, olha. Maria Arideia, Carlos Oliveira, Edneuza Nascimento, essas queridas e queridos já curtiram. Aqui tem, falando da terça-feira, vamos ver aqui a terça-feira o que é que a gente ou o que a gente tem hoje, né? Terça-feira. Então tá aqui, olha. Dia do encanador ou instalador hidráulico, do cantor e do cover. Dia Nacional dos Idosos e de doação de órgãos e tecidos. Dia Interamericano do Turismo Ecológico. Dia Mundial do Turismo do Ancião e da Semana do Ancião. E Dia Internacional das Entidades que lutam favoráveis à natureza. Tá? Então, hoje é o dia de tudo isso. Aqui tem orientações de como fazer a vida melhor, testemunho, né? Busque como ser melhor luz e sal para seus vizinhos e desconhecidos. Sobre a vida de Jesus, provavelmente, neste dia e mês, 27 de setembro, no ano 29 depois do nascimento de Cristo, lá no outro hemisfério, outono, nos 6 últimos meses do terceiro ano do ministério público de Jesus, aconteceu o seguinte: festa dos tabernáculos, ele sobe da Galileia ao templo, né? Vai haver a festa dos tabernáculos, ele sai então da Galileia e vai em direção a Jerusalém, ao templo, tá bom? Aqui está também o dia da personalidade defensora, tá bom? Tá falando aqui. E aqui lembra o livro de Amós e uma mensagem que está no livro de Amós, tá bom? Esses são lembretes para esse dia.
Aqui tem um banner falando da dramaturgia de Teixeira, é uma pesquisa que estamos fazendo, né, consultando pessoas e estamos vendo o que é que a gente pode ver, né, de melhorar. É uma maneira maravilhosa de mostrar a cultura da nossa cidade. Aqui tem uma palavra sobre um candidato nosso, que a gente confia e tal. Aqui tem alguns banners sobre a adoração verdadeira do cristão, tá? Não o blá blá blá, mas aqui. Não há adoração real enquanto amados de Deus, e aí são salvos e não salvos, enquanto amados de Deus sofrem carências ante o silêncio consciencioso, aprovador dos que se dizem adoradores. Então não há adoração quando a gente ainda permite, aplaude de alguma forma, não é, toda a desgraça e fome de outras pessoas que Deus ama também. Tá bom? Então, falando sobre esses aspectos da adoração. A adoração falsa, sabe? Ah, Deus, ah, Senhor, tudo é blá, blá, blá. Né? O verdadeiro culto é durante a semana, quando a gente é instrumento para melhorar a vida dos outros. É bênção na vida dos outros. É esse que é o verdadeiro culto. Deus não precisa de elogios, não. Ele precisa de ações de amor no mundo. Sermos luz e sal. Essa é a grande adoração. O resto é blá, blá, blá. Tá bom? Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar sua vida. Você tem isso. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Então a força está dentro de você, né? Aqui fala da audiência do nosso culto matutino, né? Então tá aqui as informações atualizadas agora em setembro, né? São as informações sobre a nossa audiência. Aqui está o culto completo de ontem, aqui está o momento do culto de ontem e o outro momento do culto de ontem, tá? Tá aqui outro momento, são 3 momentos e essas são as postagens que a gente pode destacar aqui no Facebook.